Bom dia, estejamos todos em paz. Antes de entrar no assunto, lembrar que no dia 2 de fevereiro teremos Café Cultural com Vansan. Provavelmente já hoje teremos as senhas de participação. Vamos só esperando o Eduardo chegar, que ele também trazendo. Hoje é dia 22 de janeiro de 2014. E vamos dar início à nossa reunião desta quarta-feira. Hoje fazendo a leitura do Livro dos Espíritos, questões 525 e 526. Na questão 525 tem uma pergunta, depois tem uma outra subpergunta e um comentário de Allan Kardec. A pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos é a seguinte: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E os espíritos responderam: certamente, pois que vos aconselham. Allan Kardec então acrescentou: exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Resposta: sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Allan Kardec fez então um comentário: imaginamos erradamente que aos espíritos só cabe manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem acompanhar, auxiliar, por meio de milagres, e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo, e muito natural o que executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se isso resulta o que tenham em vista, eles oram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. E na questão 526, tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? E os espíritos responderam: é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àqueles da lei. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mistério a produção de um milagre. Estas questões e as seguintes, que Allan Kardec trata no Livro dos Espíritos, parece que muitas vezes nós não temos entendido o Espírito, porque por mais que eles tenham sido extremamente objetivos e claros, e o comentário de Allan Kardec dissiparia eventuais dúvidas, apesar disso, parece que nós continuamos esperando que os espíritos tenham uma varinha mágica. A gente quer que num dado momento eles façam clean e aí fica tudo resolvido. A gente quer que um problema nosso desapareça por obra e graça do acaso. Nós queremos que os espíritos justifiquem todos os comportamentos que nós não consideramos naturais
mesmo sabendo que muitas vezes as ocorrências nada mais são do que a resposta até mesmo de nossos atos. O exemplo que foi configurado de alguém que subiu numa escada e caiu, ser perguntado se foram os espíritos que fizeram essa programação, os espíritos poderiam muito bem ter dado uma resposta bem sintética, mas, como nós vemos na antecedência, Allan Kardec faz duas perguntas bem pormenorizadas e os espíritos respondem de uma forma bem sintética. Desta vez eles resolveram entrar no mérito da questão. Se alguém tem que cair de uma escada, eles inspiram que suba na escada, mas eles irem quebrar a escada de propósito seria quebrar a lei. Os espíritos, sendo elementos constitutivos do universo, eles não estariam à disposição do ser humano simplesmente para derrogar as leis. E isso fica bem notório porque quando Jesus coloca de que o escândalo era necessário, mas deixava o aviso de que por quem viesse o escândalo haveria um determinado resgate, significa dizer que os escândalos, quando eles são quebra da natureza, se ocorrer, alguém irá responder. E não seriam espíritos protetores, espíritos orientadores, espíritos que teriam a função de nos orientar, que iriam provocar coisas desse jeito. Mas nós, às vezes, somos tão limitados na nossa reflexão, que mesmo num caso como esse, nós poderíamos ficar pensando, bom, então o Espírito mandou que eu subisse na escada, ou sugeriu, eu subi, a escada quebrou e eu morri. Significaria dizer então que todas as vezes que eu subi na escada não foi um Espírito que mandou? Ou será que um Espírito mandou e ele errou escolhendo, fazendo com que eu escolhesse a escada errada? Parece absurda essa minha colocação, mas por incrível que pareça, nós temos uma tendência muito grande para seguir esse caminho. A gente parece que tenta fugir do cerne da questão, encontrando outras divagações, outros desvios de reflexão. Os Espíritos queriam dizer, e destacaram o tempo todo nessas duas questões, que o fato imperioso na história é que não há quebra da lei natural. Ora, se não há quebra da lei natural, tudo a partir daí tem que ter uma lógica, tem que ter uma causa, tem que ter uma origem. Nós aqui queremos forçar a origem ao sobrenatural para não refletir sobre a ocorrência normal que nos sucede. É muito comum as pessoas que de alguma forma usam tribunas de quaisquer templos, igrejas ou ideias religiosas, filosóficas que sejam questionadas sobre determinadas ocorrências. Ainda ontem mesmo eu estava respondendo um e-mail de uma pessoa que ela quer porque quer saber de onde foi que veio a causa de tanto sofrimento. Porque eu não fiz nada nesta vida. E se eu não fiz nada nesta vida, eu também não devo estar pagando nada de uma vida que eu não me lembro. É como que a gente quer que alguém me dê uma resposta. Não, você realmente é um anjo e Deus estava com raiva de alguém e você era parecido com esse alguém, portanto fez isso com você. Porque eu não posso nem dizer que Deus estava com raiva de você, porque se você não fez nada nessa, nem fez nada na outra, como é que Deus vai ter raiva de você? Se você não admite que provoca nada que lhe precipite a isso, como é que você vai se encontrar dentro de você mesmo? Eu estou tendo que tomar uma decisão que é contra a minha vontade e está me gerando muitas tensões. Por que é que Deus me colocou para ter que tomar essa decisão? Ou seja, o culpado é Deus. Se você pensa como espírito, o culpado são os espíritos. Se você pensa como movimento espírito, o culpado são os obsessores. Se você pensa não religiosamente, os culpados são os seus pais. Se não forem os seus pais, é o governo. Se não for o governo, é o vizinho. Se não for o vizinho, é porque você está morando no lugar errado. Ou seja, tem alguém errado, menos você. Tudo está acontecendo de ruim para você, mas você não tem nada a ver com isso daí. É porque você, fatidicamente, estava no lugar errado, na hora errada, e aí precisava alguém nascer e Deus disse, vai tu. E aí você veio, e aí deu tudo errado a partir daí. Porque Deus não tem previdência. Ah, não, mas eu não quero falar mal de Deus. Mas por que você não quer falar mal de Deus? Eu não falo porque vai que foi ele mesmo, aí ele fica com mais raiva ainda e vai piorar ainda mais minha situação. Ou seja, eu não quero ter consciência de que eu tenho um vínculo como débito. Eu não me lembro de ter feito isso. Hoje em dia, na legislação brasileira, tem uma discussão forte entre o crime
culposo e danoso entre quem faz um acidente, quem provoca um acidente de carro embriagado. Ah, mas eu estava embriagado. Se eu estava embriagado, eu nem me lembro que eu dirigi, quanto mais que eu acidentei alguém. Como é que eu vou ser preso por uma coisa que eu não sei? Que é a mesma desculpa que muitas vezes a gente tem para agredir os outros. Não, eu sou uma pessoa calma, tranquila, eu não me irrito com ninguém. Agora, quando eu me irrito, eu me desconheço. Mas se você se desconhece, significa então que a gente vai fazer o que com essa pessoa que você desconhece? E onde é que está essa pessoa que você desconhece? Eu não sei, ela está dentro de você, então vai preso você. É mais ou menos assim, talvez até por isso, é que nas detenções a gente encontra tanta dificuldade de se entender o que foi que aconteceu. Por que é que você matou a pessoa? Só eu não sei. Tomou conta de mim, foi um negócio, foi o capeta, foi eu não sei o que, a gente arruma mil culpados. Mas você não já tinha raiva da pessoa? Não, eu tinha, mas não tanta. Sim, mas e aí, quem foi que matou? Bom, quem matou foi esse indivíduo que eu não sei quem é. Mas como ele estava dentro de mim, então sou eu que vou ter que pagar. E esse é um problema grave. Por isso é que vale a pena até a gente pensar muito, 2, 3, 10 mil vezes antes de fazer certas atitudes. Porque no momento de fazer, ninguém vai querer saber se você está normal ou anormal. Depois, quando você ficar normal, aí você vai pagar por um momento que você teve de anormalidade, de desequilíbrio, de desencontro de sua própria personalidade. É muito relevante nós sabermos que nós temos vínculo com o que nos acontece. Não existe nada que venha que não tenha uma lógica. Eu tenho um amigo que está aqui presente, e ele disse assim uma vez para mim, olha, você sabe que eu não acredito em Deus, mas eu não sei o que foi que eu fiz para ele me colocar essa prova. Aí quer dizer, é um negócio meio complicado, eu não acredito nele, mas ele está me perturbando. Então, né, vocês cuidado, que vocês podem estar rindo ao lado da pessoa. Depois ele vai chegar para mim e vai dizer, olha, pela primeira vez que você falou de mim, eu não gostei, porque ele gosta quando eu falo dele, mas deixa para lá. Mas parece brincadeira, mas é assim mesmo que a gente tem reagido, a gente parece que não quer enfrentar a realidade de que de alguma forma nós temos vínculo com tudo o que nos acontece. Quando, por exemplo, o Dr. Carl Simonton estudou que a grande incidência de câncer se deve muito mais ao não perdão do que a qualquer outro motivo, muita gente diz, ai que coisa boa, eu vou perdoar. Que bom, então vou perdoar, não vou ter câncer. Aí a pessoa lá na frente aparece com câncer. Não, mas eu perdoei todo mundo. Isso acontecia algumas vezes no consultório dele. Para quem não sabe, o Dr. Carl Simonton foi durante muito tempo a maior autoridade em oncologia no mundo. E ele foi o médico que teve o mais alto índice de remissão de câncer no mundo até hoje. Só que ele tinha um pré-requisito, para você se tratar com ele, você tinha que perdoar alguém. E muitas vezes a pessoa diz, mas eu já perdoei, não tenho raiva de ninguém que estão vá para casa. Pense, analise bem direitinho e depois você volte. Quando você voltar, a gente conversa com ele, porque deve ter alguém que você não perdoou. E olha, ele não era religioso, ele era apenas um médico. E muitas vezes já à saída o paciente dizia, não doutor, é o seguinte, não é que eu tenha raiva, só tem uma pessoa que fez essa daí. Mas essa também é um exagero, doutor, pois é essa daí mesmo. Você vai morrer por conta dela, não é ela que vai me matar não, é você que vai morrer porque está ligado a ela. Desligue-se. Lógico que ele dizia que a margem de cânceres de origem de não perdão era muito alta. Ele estimava em torno de 70%. Se a gente toma esse número como real, a gente tem 30% de câncer que não tem vínculo psicológico. Mas normalmente a gente descarta, porque todo mundo está nos 30%, porque todos nós somos bonzinhos, a gente nunca tem raiva com ninguém, a gente não perdoa, mas não tem raiva. Né? Porque a gente pegou uma desculpa esquisita. O perdão tem que estar associado ao esquecimento. Eu até hoje fico pensando quem foi que criou essa jogada, porque isso é uma jogada cruel demais. Enquanto você se lembrar, você não perdoou. Tá bom, então no dia que eu tiver Alzheimer, eu perdoo todo mundo. Porque a questão não é um jogo de memória, a questão é um jogo de emoções. Eu posso me lembrar das pessoas, mas qual é a emoção que eu tenho quando eu me lembro? Se eu me lembro de uma pessoa e toda vez que eu me lembro eu me desestruturo,
essa lembrança que é ruim. Mas eu me lembro uma pessoa que já me fez mal, e hoje eu digo, nossa, eu tenho pena dessa pessoa, meu Deus, ela ainda continua do mesmo jeito. Nossa Senhora, como essa pessoa deve sofrer. Então eu me lembro dela, minha memória não se perdeu. O problema é que a gente colocou isso de uma forma tão repetida, perdoar é esquecer, não há perdão se não houver esquecimento. E aí a gente começou a se punir de novo. Eu não consigo perdoar, porque eu não consigo esquecer. Se você não consegue esquecer, porque você é uma pessoa que tem memória. Se você for esquecer só porque esqueceu, você não tem nem como saber. Muitas vezes a gente tem um problema com uma pessoa, a gente não lembra por quê? Porque tem um outro ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Então eu não estou vendo, não me lembro, não me lembrando, não acontece nada. Mas e na hora que eu ver? E na hora que eu me encontrar? Será que eu vou me lembrar? Com que emoção eu vou me lembrar? É preciso que a gente entenda que as coisas, as circunstâncias, os problemas e mesmo as facilidades da vida, elas não vêm por acaso, elas não vêm só porque não tinham para onde ir e caíram no nosso caminho. Nós temos vínculos, sejam diretos, sejam indiretos. Sejam por influência direta do mundo espiritual, como acabamos de ver nas questões do Livro dos Espíritos, seja porque nós provocamos isso. A vida é muito mais simples do que nós imaginamos. Dizem os poetas, nós somos quem a complicamos. De fato, quantas vezes a gente complica a nossa vida? A gente vem para o leão e quando chega aqui na porta do leão diz, esqueci meu celular em casa. E agora, como é que eu vou ficar no leão? Sim, mas enquanto você estiver aqui, você não vai precisar do leão. Não, mas e se ligarem para mim? Se ligarem não tem problema que ele vai estar desligado, pois não? Eu acho que está todo mundo com o celular desligado. Então essa coisa não vai fazer falta. Ele diz, mas eu sem o celular, eu estou sem nada, eu vou buscar. Aí você vai buscar, quando chega no meio do caminho, você já não vai dar tempo para eu ir, deixar para lá. Aí você nem celular, nem passe, nem palestra, nem nada. Se por acaso de noite você tiver insônia, já tem um grande culpado. Foi o obsessor que fez eu esquecer meu celular para quando eu chegar no leão não ficar e voltar, e no meio do caminho eu ficar nervoso, e de noite eu não conseguir dormir, tudo foi o obsessor. Por quê? Porque não foi você que não se controlou pelo fato de não ter o celular. A gente cria problemas que não tem por nenhuma razão de ser. Hoje eu vou almoçar em casa, tá bom. Quando chega o almoço, vamos, um frango torrado. Mas eu estava pensando hoje em comer carne de sol. Ok, não tem frango torrado, vai? Eu vou passar fome. Deus está me perseguindo. Deus está me perseguindo porque eu ia comer carne de sol e alguém fez frango. Quer dizer, Deus realmente estava muito ocupado nessa hora. Por que você não vai comprar a carne de sol lá fora? Porque eu não tenho dinheiro. E por que você não tem dinheiro? Porque Deus não me dá um bom emprego. E aí a gente vai vendo que a gente vive um processo de transferência que não tem mais jeito. Mas e por que Deus não me dá tanto dinheiro? Porque meus filhos pedem de tudo, eu dou tudo o que eles querem. Isso é bom para seus filhos? Eu não sei, mas seria bom, que era isso que eu queria que meu pai fizesse comigo. E por que então que você queria que seu pai fizesse comigo? Porque Deus me deu uns pais muito severos. E lá está Deus nas culpas de novo. Então Deus é culpado, os espíritos são culpados, os obsessores são culpados, os amigos não nos compreendem. É tão difícil nossos amigos nos compreenderem. Por isso é que a gente tem tão poucos. Eu tenho muitos amigos, mas que me compreendem eu tenho, também não. Isso aqui, mas um dia também não. E aí a gente começa a não encontrar nenhum nas mãos, porque a gente não quer uma mídia. A gente quer um aval pleno e total, com firma reconhecida para ele passar onde quiser. E aí fica difícil. E aí quando chega na hora do mundo espiritual, a gente quer que os espíritos estejam não para fazer o que é preciso, mas para fazer o que a gente quer. Nós desencontramos. A leitura do Livro dos Espíritos é muito apropriada por conta disso. Ela não nos coloca num mundo estranho, ela nos coloca no mundo nosso mesmo. Porque como é que os Espíritos nos auxiliam? Sobretudo pelo pensamento. Sim, mas quando você tem um bom pensamento, como é que você faz com ele? Não, também não vou virar santo. A gente joga fora. Aí vem um pensamento ruim, eu acho que é por aí. E aí a gente vai no outro. Porque quando os Espíritos responderam, eles não disseram que são os Espíritos bons apenas que nos auxiliam.
Os outros estão lá, você está abrindo a guarda, eles vêm. Não é porque Deus ficou com raiva, sou eu que abro a guarda. Tem gente que diz assim, mas eu rezo o dia inteiro. Eu me lembro da minha avó, a mãe do meu pai, ela rezava. Eu acho que ela dormia passando as contas do texto. Porque aquilo era tão maquinal que ela estava falando com a gente e o dedinho estava lá, estava danado. E de vez em quando minha avó estava com uma raiva, quando ela tinha uma raiva, não era nem raiva, era uma raiva. Já era um negócio bravo. Ela dizia, mas como é que pode, meu neto? Eu passo o dia todinho rezando, eu rezo o dia inteiro. E eu tenho raiva, as pessoas ficam me aborrecendo. Eu digo, mas minha avó está lhe aborrecendo, porque, meu filho, você nem sabe. Eu estou rezando aqui, aí fala assim, dona Vicência, larga esse texto e vem trabalhar. Não a tentação do diabo, meu filho. Vai ser mais ou menos assim. Você está rezando para se livrar do trabalho ou está trabalhando para ver se faz disso uma oração? Então é preciso que a gente pense direitinho como é que os Espíritos nos ajudam. Eles podem nos ajudar e nos ajudam sempre. Nós é que precisamos saber ouvir. Por isso que Jesus disse, ouça quem tiver ouvidos de ouvir. E nós precisamos ler os livros. Veja quem tem olhos de ver. Do contrário, a gente vai querer ficar jogando culpa, e se resolver será bom. O problema é que nem sempre resolve. Vamos fazer nossa meditação, para em seguida fazermos o nosso passo coletivo. Iniciemos inspirando profundamente, procurando jogar o ar mais fundo do pulmão, comprimindo o diafragma, dilatando os músculos do estômago, da barriga, dilatando os músculos das costas, os intercostais. E depois liberemos este ar com tranquilidade. Inspiremos profundamente, mais uma vez, e devolvamos à natureza a nossa gratidão pelo ar que nos mantém vivos, que nos mantém com a corrente sanguínea em processo vital para a nossa existência. E enquanto respiramos, logo depois, de uma forma bem mais natural, a respiração, imaginemos como a natureza respira e que é fácil perceber. São as árvores que balançam, os ventos, as poeiras. São as águas que se agitam formando ondas marolas. São as pessoas que transitam. São os animais que permitem que o circuito da vida esteja em equilíbrio e em recompensação. A vida que nos possibilita que os minerais se diminuam ao ponto de transitarem pelos vegetais, dando alimento aos nossos corpos animais, e por nossa vez extraímos desses corpos energias sutis que tanto nos favorecem como encarnados, como nos dá vida à estrutura perispiritual e de desencarnados. Imaginemos quão perfeita é a natureza. Muitas vezes nem paramos para perceber que tudo se encadeia divinamente. Tudo isto para que todos nós tenhamos o que temos. Aproveitemos o que está à disposição e louvemos a própria natureza em atitude de profunda gratidão por tantas bênçãos. Imaginemos o trabalho das ondas do mar, renovando
a energia do nosso planeta. O movimento das águas dos rios, evitando que grandes contaminações pudessem vir a comprometer nossas vidas. E de passagem, essas águas circulam para fazer com que novas vidas se renovem, gerando alimento, oxigênio e prazer para todos nós. Percebamos que estamos todos num grande oceano de bênçãos. Bênçãos que não cessam, independente mesmo do nosso estado interior. Porque Deus, em sua grandiosidade, não nos separou entre bons e maus, justos e injustos. Deus nos colocou no mesmo universo, para todos, absolutamente todos, recebermos de sua misericórdia a mesma solicitude. E quando alguém está diferente de outro alguém, não se trata de privilégios ou seleções esquisitas. Apenas estamos cada um situados na zona e na faixa que é melhor para que nos harmonizemos com a própria vida e prossigamos em equilíbrio. As águas que de certa forma transitam em nossos corpos, através das muitas correntes, nos dizem: isto é vida, isto é beleza, isto é a grandiosidade de Deus. Nesta imagem dos oceanos, dos rios, dos lagos, dos poços, até mesmo das águas subterrâneas, podemos imaginar que grande estrutura de energias está dispensada para nos envolver neste momento. Espíritos amigos, espíritos protetores de cada um de nós, e o esforço de todos os que queremos a ajuda e os que queremos e nos propomos a ajudar. Direcionamos fluidos para que todos nos harmonizemos neste grande universo. E enquanto os espíritos concluem o trabalho de coleta de fluidos na própria natureza, na própria liberação de cada um de nós, nossos magnetizadores doam de uma maneira mais intensa os seus fluidos, que se juntam aos fluidos já coletados, para formar uma grande peneira energética, em que cada um de nós, mentalmente, buscamos para o nosso próprio refazimento. Que cada um aqui eleve seu pensamento na direção a Deus, pedindo a Ele: Pai, dá-me a sabedoria de absorver estes fluidos. Pai, ajuda-me a que eu tenha abertas todas as portas de minha alma, a fim de que estes benefícios se agasalhem no mundo íntimo de mim mesmo. Pai de infinito amor, sejam estes fluidos, esta energia, muito reconfortantes, equilibrantes, harmonizadoras em nosso mundo físico e psíquico. Ajuda-nos, Senhor, para que mantenhamos tudo isto vibrando em harmonia dentro de nós.
E enquanto os nossos magnetizadores vão se retirar para fazer a magnetização de nossas águas, nós continuaremos em oração. Continuaremos absorvendo estes fluidos, na certeza de que Deus, em sua generosidade, continuará nos doando todas essas energias que soubermos e pudermos captar. Continuemos em oração e em silêncio, pelo menos até que a magnetização das águas esteja concluída.